Bom, eu sou um fã de basquetebol. Não de basquete, porque eu não assisto tipo FIBA e NBB, eu gosto de NBA. É o basquete que eu gosto de assistir. E a NBA é um dos campeonatos de esporte que existe que tem a maior tolerância a crimes absurdos. Um dos maiores astros da NBA, os caras tratam ele como um deus, que eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não tenho certeza de quem é, então eu não quero fazer falsas acusações a ninguém. Mas esse cara que é tipo um dos maiores pontuadores da história da NBA, que todo mundo fala dele como se ele fosse um deus do basquete, ele tem uma estátua dele, e ele se casou e teve um bebê com uma garota de 13 anos. Teve esse outro cara que é agora o técnico do Dallas Mavericks, e o nome dele é Jason Kidd, eu tenho certeza que ele foi condenado por bater na esposa dele. E até hoje ele tá dentro da NBA. Ele é técnico de um time hoje em dia, tendo esse histórico. Então eu comecei a pensar, agora há pouco eu tava vendo a Tiffany falar e a gente lembrou do Gary Oldman, que também teve um caso de assédio. A ex-mulher dele falou muito dele, falou que ele era assediador, que ele era abusivo e tudo. Não vou entrar em detalhes se ele é ou não, não sei se tem um julgamento disso. É diferente do Jason Kidd, que foi realmente condenado e mesmo assim não afetou a carreira dele de maneira nenhuma, mas a carreira do Gary Oldman também não foi afetada. Ele ganhou um Oscar, ele ganhou um Globo de Ouro na época que estava tendo essas acusações. A mesma coisa o Casey Affleck. Ele foi acusado durante o Oscar, muita gente achou que ele ia perder o Oscar por causa disso. Ele fez o que mesmo? Manchester à beira-mar. Não, eu sei que é, mas eu estou dizendo do que ele foi acusado. Eu não lembro a acusação dele, mas ele também foi acusado durante o Oscar. Sim. É impressionante como os homens conseguem ser muito escrotos o tempo inteiro. Mas então eu comecei a pensar assim, até que ponto é ok perdoar uma pessoa que faz algo desse tipo. Porque assim, eu vi o caso agora do Maurício de Souza, não quadrinista, o jogador de basquete de vôlei brasileiro, que falou uma frase homofóbica e foi expulso da NBA, do time que ele tava de basquete. Já falaram, o técnico do Brasil já falou que não vai mais convocar ele. Eu acho que isso tá absolutamente certo. Ele é uma pessoa pública, não tem como ele falar uma coisa disso. Ser um atleta envolve você ser uma pessoa pública, não tem como separar as duas coisas. E eu acho que você tem que ter uma postura de uma pessoa pública. Mas eu não entendo porque, tipo, isso acontece com ele, mas não acontece com outras pessoas. É porque elas são maiores ou tem um nível que a gente fala, disso aqui não pode passar. Porque, por exemplo, o Louis C.K., a carreira dele basicamente acabou depois que ele foi descoberto que ele assediava mulheres, assim, né? Mas ele não fazia nada físico com elas. Ele assediava mais mentalmente. Tipo, ele se masturbava na frente de outras mulheres, assim. Claro que isso é horrível. Claro que ele tá mais do que certo de ter a carreira destruída. Porém, a gente tem acusações reais tipo, provadas de outras pessoas que fizeram coisas. Tipo esse cara que eu falei que casou com uma menina de 3 anos e deixou ela grávida. Desculpa, mas é pior, né? É um caso de pedofilia. E a carreira dele não aconteceu nada com ele, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o pessoal até que odeia ele. Mas nos Estados Unidos não levou a muita coisa. Então eu comecei a pensar nisso. Onde que a gente traça essa linha do que é cancelável, do que a gente pode deixar pra lá e falar, fingir que nunca existiu e acabar com a carreira da pessoa, e o que a gente releva porque a obra das pessoas é muito incrível. Por que a gente releva o que a J.K. Rowling fala, mas não releva o que o Maurício de Souza, que é o jogador de vôlei, fala? Qual que é pior? Atacar os trans ou atacar a comunidade gay? Mas aí você falou de separar a obra do... Sim, também tem isso, né? As pessoas falam muito disso, de separar a obra do autor. Eu não acredito nisso, cara. A pessoa, se ela é uma pessoa normal... vamos pegar um exemplo aqui bom.
Monteiro Lobato. Ele tem uma obra impressionante, né? Mas ele é uma pessoa racista. Ele era uma pessoa racista. E o que acontece quando você analisa a obra dele? Ela passa pensamentos racistas. Não tem como... O que uma pessoa produz é parte de quem ela é. Não tem como você separar uma pessoa da obra dela. Ela é a obra dela. Você acha que Harry Potter tem isso também? Tem, com certeza. Se você... Ela tem os pensamentos dela. Não tem como diferenciar as coisas. Essa é a minha opinião. Mas eu também não acho que tudo deveria ser destruído e erradicado só porque não é bom. Mas é realmente é realmente um questionamento que eu comecei até agora. Por que a gente tolera algumas coisas e não tolera outras coisas? Você acha que a comunidade aqui no Brasil é mais punitiva em relação a isso? Eu acho que às vezes é mais conveniente alguma coisa do que outra. Por exemplo, eu acho a J.K. Rowling uma babacona. Mas eu não vou separar a obra dela porque... Não, eu vou separar porque eu gosto de Harry Potter. Você gosta de Harry Potter. Mas se fosse outra pessoa que eu odiasse, eu falo assim, não tem como. Ué, é só conveniente pra mim. Faz sentido. Bom, então a gente chega a essa conclusão. A gente quer punir essas pessoas, mas a gente também quer consumir as obras dela. É o caso da J.K. Rowling, é o caso do Kevin Spacey, é o caso desse jogador de basquete aí que a gente gosta, a gente fala que a gente gosta do basquete, não dele, mas você viu o seu ídolo e ele é um bosta, o que você vai fazer? Pra concluir esse vídeo aqui, eu vou repassar um pensamento que eu vi no... Que a Ana Maria Braga falou. Não. Que um comediante americano falou. O nome dele é Pete Davidson. Ele falou assim... Ele tava comentando sobre o R. Kelly, né? Que é um puta de um psicopata também. Só que ele tava falando, tipo... Um bom jeito de você agir com essas coisas... Porque, tipo... Pra você que é fã de Harry Potter... Vai ser impossível você parar de ler... Parar de gostar de Harry Potter... E jogar fora... todos os seus livros de Harry Potter porque a J.K. Rowling é uma babaca. Então, a sugestão que ele faz e que eu repasso aqui pra vocês é: toda vez que você for ler um livro de Harry Potter ou for comprar um bonequinho de Harry Potter, um bonequinho de Harry Potter, não, você admita que a J.K. Rowling fez o que ela fez, tá bom? Não tem como você falar: isso aqui é só uma obra, não tem nada a ver com a J.K. Rowling, porque tem. Quando você compra isso aqui, você tá claramente dando dinheiro pra uma pessoa que é transfóbica. A sugestão que o Pete Davidson faz é: toda vez que você ouvir uma faixa do R. Kelly, ouvir um filme do Kevin Spacey, ou comprar um livro da J.K. Rowling, faça uma doação pra uma ONG que essa pessoa tá ofendendo. Se a J.K. Rowling tem 1 milhão de ONGs por aí que ajudam pessoas trans. Se a R. Kelly também tem 1 milhão de ONGs por aí que ajudam pessoas que passaram por traumas na infância envolvendo sexos. Se for o Kevin Spacey também tem. Mas, né? Porque não tem como simplesmente fingir que essas pessoas nunca existiram, mas também não tem como simplesmente fingir que elas nunca fizeram nada de errado. Então eu vi essa sugestão dele, eu acho que é o melhor jeito de lidar com isso. Porque a gente deixa bem claro que elas são pessoas horríveis. E a gente lida com isso porque é impossível. Você não tem como nunca mais ouvir um remix de Ignite, que é a música do R. Kelly. Os filmes do Harry Potter até hoje são pedidos freneticamente na Netflix. E os filmes do Kevin Spacey ainda são bons, ele ainda ganhou os Oscars. Se você for ver a lista dos atores que ganharam os Oscars, ele sempre vai estar lá. Então, ao invés de simplesmente fingir que essas pessoas nunca existiram, eu acho que é uma política melhor fazer alguma coisa pelas pessoas que eles machucaram. E é isso, esse é o vídeo de hoje, que eu fiz improvisando, porque eu comecei a ter esses pensamentos. Então é isso. Tchau, tchau.